Queridos irmãos, um bom sábado para todos e que esta manhã na casa do Senhor seja uma bênção para nós. Convido-vos a abrir as vossas Bíblias no Evangelho de São Mateus e no capítulo 4. Estamos nos momentos iniciais do ministério de Jesus. Após o seu batismo, conta-nos o texto que Jesus foi para o deserto, onde esteve durante 40 dias, preparando-se para o ministério que o aguardava. E vamos ler os primeiros 4 versículos desse 4º capítulo de Mateus. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele, o tentador disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Voltaremos ao texto daqui a pouco. A história do povo de Israel é, sem dúvida, para nós, uma fonte de ensinamentos de diversa ordem. Natureza espiritual, basicamente, de fidelidade, mas também, infelizmente, de fraquezas, de infidelidades, de apostasias. Como diz o apóstolo, as coisas que antes foram escritas para nosso ensino foram escritas. E quando pegamos na história do povo de Israel, deparamos-nos com um conceito que nós ainda hoje, de alguma maneira, possuímos. Os irmãos lembram-se da conquista de Jericó. E lembram-se da batalha seguinte, a conquista da cidade de Ai. E nós sabemos que essa conquista foi um fracasso. E sabemos porquê, não é? Qual foi a razão do fracasso da conquista de Ai? O pecado de Acã. Houve uma outra razão. Lembram-se quando os espias vieram, o que é que disseram a Josué? Não vale a pena cansar do exército todo. É uma cidade tão pequenina que meia dúzia de homens chega. Quase que podemos chegar lá. Se Jericó, que era a grande cidade, foi conquistada como foi, aí não merece esse respeito. A conjugação do pecado de Acã com a sobranceria de Israel ditou a sua derrota. E entramos aqui naquela questão de que o homem forte é capaz de... Eu gostaria de vos recordar 2 exemplos da Bíblia de homens fortes. Um deles, Golias. Perante um jovem, um adolescente quase. Qual era o mais forte? Já ouvi 2 respostas diferentes. Já ouvi dizer que era Davi, já ouvi dizer que era Golias, em que é que ficamos? Qual era o homem mais forte? Fisicamente era Golias. Quando vimos os dois um diante do outro, por quem é que apostava, Ruben? Era o Golias. Golias.
punhas as fichas todas no Golias. Além da armadura. Além de mais, não é? No entanto, a fortaleza de Golias, onde é que estava? Na armadura, no tamanho. E a fragilidade de Davi, onde é que tinha a sua força? Em Deus. A noção de forte e de fraco é muito relativa. Outro é o caso de Sansão. Sansão era ou não era um homem forte? Capaz de fazer maravilhas, como fez, não é? Transportar as portas da cidade de Gaza para umas dezenas de quilómetros, pô-las lá no alto do monte. Quando estava com Dalila, várias vezes a sua força foi experimentada. E que tal? Sim, pá. Olha que os filisteus vêm aí e ele... Mas chegou a certa altura, olha que os filisteus vêm. E o Sansão já não teve forças. Cada vez que nós mantemos o nosso caminho de forma a que Deus nos conduza, seremos fortes. Não necessariamente sob o aspecto físico. Os irmãos conhecem o exemplo da Bíblia do homem que fisicamente não era forte, mas que foi grande. Se lerem em 2 Coríntios, capítulo 12, vamos ver aí um homem forte que era fraco, ou forte ou fraco que era forte. 2 Coríntios, capítulo 12, onde lemos o seguinte: o verso 10. Vamos já ler antes. Verso Sim, verso 11. Verso 7. E para que não exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Acerca do qual, 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim. E disse-me: a minha graça te basta. Porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Agora conclui o apóstolo Paulo: de boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo, pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então sou forte. Não vamos entrar aqui na discussão de qual era o espinho na carne. Um dia o apóstolo Paulo vai nos dizer qual era. Não vale a pena entrarmos em especulações. Era um problema qualquer físico, provavelmente. Mas quando Deus lhe disse: deixa estar as coisas como estão, que assim estão bem, a fortaleza do apóstolo Paulo vem à superfície. Eu apoio-me da graça de Deus. E, meus irmãos, aquilo que nos cabe a nós aprender e procurar viver é exatamente este espírito de aceitação da vontade de Deus, mesmo quando ela, por não dizê-lo, nos magoa. O
O homem que ficou profundamente magoado com a vontade de Deus foi Moisés. Senhor, deixa-me entrar na terra prometida. Não entras, não vale a pena insistir. Não entras. Mas deixe-lhe algo de melhor reservado para ele. Pois bem, meus irmãos, quando nós olhamos para a figura de Cristo nesta terra, é curioso que, sob o ponto de vista humano, não temos um homem forte. Temos um homem comum, igual a qualquer outro. Não se distinguia dos homens da sua época. Nada fisicamente o distinguia dos outros. O que o distinguia dos outros era exatamente a sua fortaleza interior. Como eu ouvi há pouco alguém dizer aqui nesta sala, e que para alguns, se calhar, poderia ser considerado quase uma blasfémia. Permitam repeti-lo aqui de cima. A primeira razão que trouxe Jesus a esta terra não foi a nossa salvação. Escandaliza-vos? Tenho pena. A primeira razão que trouxe Jesus a esta terra foi provar que Satanás era mentiroso e que Deus não era aquilo que Satanás dizia. E, dessa forma, mostrar-nos que é agradável seguir os seus passos e ter acesso ao caminho que Jesus nos abre, que é o da salvação. A primeira missão de Jesus foi desagravar a honra do Pai, a honra da divindade, e mostrar-nos que valia a pena não seguir as insinuações de Satanás, mas seguir as indicações de Deus. O que Jesus veio a esta terra fazer foi mostrar-nos um caminho. Foi dizer, meu Pai... Lembram-se os discípulos chegaram junto de Jesus? Filipe, o velho Filipe. Senhor, mostra-nos o Pai. E isso chega. Qual foi a resposta de Jesus? Estou há tanto tempo convosco. Eu não conheço. Olhando para Jesus, vemos Deus. E quando vemos Deus em Jesus, sentimos-nos atraídos para Ele. E sentindo-nos atraídos para Ele, estamos desejosos de estar com Ele. Então estamos no caminho da salvação. A salvação não é cumprimento de regras. A salvação não é obediência à vontade de Deus. É o que eu estou a dizer. A salvação é aceitar Cristo como meu exemplo. Como Jesus dizia, sem mim, nada podeis fazer. Eu vim para que tenham vida e em abundância. Agora é interessante quando nós olhamos para Jesus. Ficamos espantados com os seus milagres. Quem não ficaria? Curar cegos de nascença. Curar leprosos. Curar paralíticos. Ressuscitar mortos. Mas é curioso. Depois da ascensão de Jesus, à porta do templo de Jerusalém costumava estar um homem que um dia Pedro e João cruzaram-se com ele. Lembram-se? Quem era? Por que é que ele estava ali à porta? Não se lembram?
O que é que ele era? Cego. E o que é que Pedro e João fizeram? Eles disseram, em nome de Jesus, curaram-no. Quando o jovem caiu lá de cima da janela, lembram-se na pregação de Paulo? O que é que Paulo fez? Ressuscitou. Quando Tabita morreu, o que é que Pedro fez? Ressuscitou-a. O que é que Jesus disse antes de se ir embora? Vocês estão admirados. Hão de fazer obras muito maiores do que estas que eu estou a fazer. Parece, portanto, que estou aqui a denegrir o ministério de Jesus e a ação de Jesus. Não. Estou apenas a querer dizer-vos uma coisa muito simples. É que quando Jesus veio a esta terra, abdicou das suas características divinas e tomou sobre si todas as fragilidades humanas. Igualzinho a cada um de nós. A única diferença é que o apóstolo, por isso o apóstolo lhe chama o segundo Adão, é que Jesus, como Adão, nasce sem tendência inata para o pecado. Mas sujeito ao pecado como Adão estava. Porquê é que Jesus nunca pecou? Os irmãos querem ler comigo um versículo do profeta Isaías. Isaías capítulo 50. Capítulo 50, versículo 4. O Senhor Jeová me deu uma língua erudita para que eu saiba dizer a seu tempo uma boa palavra ao que está cansado. Ele desperta-me todas as manhãs. Desperta-me o ouvido para que o ouça como aqueles que aprendem. Cada dia, antes de iniciar as suas atividades, Jesus buscava o Pai e a sua orientação para esse dia. Este foi o segredo da vitória. Não o facto de ser divino, porque ele nunca, em seu proveito próprio, exerceu a sua divindade quando aqui na Terra. Nós só encontramos 2 ou 3 vezes Jesus exercendo o seu poder divino. Lembram-se de alguma? São muito poucas. Transfiguração? Como? Transfiguração? Não percebi. Transfiguração. Transfiguração. Eu diria que aí ele buscou a presença de Deus e Deus deu-lhe a possibilidade de se mostrar diante dos discípulos como aquilo que era realmente. Mas de mostrar realmente. Certa vez trouxeram junto de Jesus um paralítico. Não chegava junto dele. Lembram-se? Abriram um buraco no teto e deixaram descer. Qual a primeira coisa que Jesus disse? Perdoados estão os teus pecados. A seguir, o que é que aconteceu? Como é que eles manifestaram que não gostaram? Quem é este para estar aqui a dizer que perdoa pecados? Disseram isto audivelmente. O texto diz que diziam dos seus corações. Mas Jesus soube o que eles estavam a pensar. E depois sim, o que é que ele lhe disse? Para que saibais que o Filho do Homem... Porque o que é mais fácil, e verdadeiramente o que é mais fácil, dizer, Nelson, os teus pecados estão perdoados? Alguém vê? Se estão. Ou dizer a um paralítico, levanta-te, pega na tua cama e vai para casa.
para que saibais que o Filho do Homem tem nesta terra poder para perdoar pecados. Quem é que pode perdoar pecados? Deus. Foi exercido este poder divino em favor de si próprio, em favor de outros. Foram as únicas vezes, circunstâncias deste tipo, a mulher pecadora que lhe é trazida, o ladrão na cruz, mas nunca em benefício próprio. Porque se Jesus tem usado a sua divindade alguma vez em benefício próprio, meus irmãos, nós não estaríamos aqui hoje. Jamais compreenderemos o processo da salvação se não nos convencermos que Jesus, como diz o apóstolo, foi um como nós, que em tudo foi tentado. Um como nós. Jesus não teve nenhuma vantagem sobre nós. Nenhum dos seus milagres extraordinários foram realizados pelo seu poder divino, mas pela sua ligação com o Pai. O milagre mais extraordinário de Jesus qual foi? A ressurreição de quem? Qual é o mais extraordinário de todos? A ressurreição de Lázaro. Não, reparem, a filha de Jairo tinha acabado de morrer, de dizer, oh pai, ela estava... O jovem já ia a caminho do cemitério. Agora Lázaro já cheirava mal, já estava em empodrecimento. E Jesus ressuscitou. Foi Jesus que o ressuscitou. O que é que Jesus fez? Primeira coisa, pediu para que tirassem a pedra. E depois o que é que fez? Orou. Meu Pai, eu sei que sempre me ouves. As palavras de Jesus, o significado delas podemos resumi-lo. Eu sei que sempre me ouves, mas agora é importante que tu me ouças para bem destes. Quem é que fez o milagre? Não foi o Jesus divino. Foi a divindade, foi Deus através de Jesus. Isto é importante, irmãos. Porque quando olhamos para Jesus e o vemos como divino na sua ação aqui nesta terra, alguma vez nós podemos seguir o seu exemplo? Eu não sei, acho que não. Mas se o vemos como aquilo que ele era, nunca deixando de ser divino, tomar sobre si a natureza humana igual à nossa, como diz a serva do Senhor, degradada por 4.000 anos de pecado, estava numa situação de inferioridade em relação a Adão, que acabava de sair das mãos de Deus, da perfeição absoluta. E Jesus recebe uma natureza humana enfraquecida já por 4.000 anos de pecado. Mas é esse Jesus que pode ser o meu exemplo e o vosso exemplo. O Jesus divino não pode ser meu exemplo, porque eu não sou divino. Mas o Jesus humano é o meu exemplo. E por isso ele dizia, sem mim nada podeis fazer. O apóstolo Paulo dizia, aquele texto que nós conhecemos também de Coríntios, se alguém está em Cristo, nova criação é. É uma nova criatura. É uma nova pessoa. Em Cristo. Jesus dizia, se quando vocês forem levados perante as autoridades, não vos preocupem. Não vos preocupem. Não se preocupem com aquilo que ele me dizer, porque
Espírito Santo nos dirá aquilo que eu vejo dizer. Sempre dependência de Deus. Quando Satanás se beirou de Jesus, tens fome? É fácil. Tens poder para dizer àquelas pedras para transformarem em pães e resolves o problema. O problema ali era da fome que estava em causa. Não. A questão não era nem de pães nem de pedras. A questão era simples. Se tu fizeres isto, fracassaste. Satanás a mim nunca me tentará dizer estás com fome. Está ali uma pedrinha. Não vai. Agora, na minha perspectiva, sabem qual foi a maior tentação que Jesus sofreu? Se tu és o Filho de Deus, sai daí, nós acreditamos em ti. E Jesus podia ter saído. E a tentação foi forte. Podia evitar o resto do sofrimento. Mas não saiu por quê? Para que eu não ficasse sem esperança. Porque se lembrou que um dia existiria um indivíduo chamado Eduardo de Graça e que precisava que ele estivesse na cruz. Foi por isso que ele ficou. Meus irmãos, será que Jesus teve alguma vantagem sobre mim? Eu diria que sim e que não. Estranho, não é? Uma pergunta destas. Começarei pelo não. Não tinha vantagem nenhuma sobre mim porque tinha uma natureza igual à minha. Mas tinha vantagem sobre mim porque nunca se desligou do Pai. Porque manteve um constante e profundo relacionamento com Ele. Mas essa vantagem que Jesus teve sobre mim, eu posso tê-la também. Se seguir o seu exemplo e se procurar como Ele a comunhão constante com o seu Pai. O grande problema do pecado, meus irmãos, é o faz por ti mesmo. É muito mais fácil acreditar numa salvação fruto de algo que eu faça do que de algo que eu não faça. Alguns terão já ouvido contar este episódio. Mas um médico que alguns que aqui estão também conheceram pessoalmente, chamava-se Parsons, que foi durante muitos anos médico em Angola. Quando foi trabalhar para Angola, depois de passar alguns meses aqui em Lisboa, e cheio de fervor missionário, que nunca abandonou durante o resto da vida. E um dia apareceu lá no hospital um soba de uma aldeia. E o doutor, cheio de solicitude, tratou-o o melhor que pôde, o melhor que soube. E o homem, ao fim de alguns dias, estava são que nem um pero para se poder ir embora. E quando está para ir pronto, doutor, quanto é que eu tenho que pagar? Não tens que pagar nada, vai-te embora. Convencido, agora ele vai-se embora, chega lá à aldeia, vê que foi bem tratado e que não pagou nada e vêm todos a correr. Ninguém. Aquilo intrigava-o. Passado algum tempo, não sei se muito, se pouco, passou por lá um africanista daqueles que já tinha anos e anos da África. E
Casualmente o doutor Pássaro nos contou este episódio. Ele disse, pois. Aí o doutor disse que ele não tinha que pagar nada. Claro, pois, por causa disso é que ele não vem. Não paga, não presta. Se não pagou é porque não prestou, portanto não traz ninguém. Faça-os pagar. Amigo, mas faça-os pagar. Isto ia contra todo o esquema mental do doutor Pássaro. Mas experimentou. Um dia apareceu lá um outro, ele tratou e disse, doutor, quanto é que eu tenho que pagar? Temos lá 2 galinhas e meia dúzia de ovos e mais não sei o quê. E passado dias estava lá o homem com as galinhas, com os ovos e com os doentes todos da aldeia. Pagou, presta. Não pagou, não presta. Mas esta mentalidade é nossa. Se eu tenho que fazer alguma coisa para a salvação, vale a pena. Agora, se não tenho que fazer nada, é mais fácil fazer uma peregrinação, é mais fácil pagar uma promessa, eu fiz qualquer coisa. Mas a salvação é a graça de Deus. E a graça não se paga. Não é o faz tu mesmo. O apóstolo Paulo disse na sua carta que ele subjugava o seu corpo. A expressão hebraica tem o sentido dos socos nos olhos. Para poder aceitar a salvação. Meus queridos irmãos e irmãs, a maior tentação de usar a sua própria força quando a temos é a verdadeira. Eu repito, nunca serei tentado a transformar pedras em pães, mas sou tentado em tantas outras coisas. Jesus venceu, abrindo-nos a porta, mostrou-nos que Deus não é aquilo que Satanás dizia, e disse agora, podes escolher, podes seguir o caminho que estavas habituado a viver, ou podes seguir um novo caminho que eu te abro, porque eu sou o caminho. A salvação é isso. Repito, a salvação não são doutrinas. O facto de ser membro da Igreja Adventista do Sétimo Dia não me garante nada. Garanto-vos, meus irmãos, que na nova terra vão lá estar muitos católicos apostólicos romanos, muitos batistas, muitos metodistas, muitos de todas as outras igrejas. Porque, como eu já vos tenho mencionado, São João da Cruz escreveu, no último dia é acerca do amor que sereis julgados. O que é que Jesus perguntou a Pedro na sua reabilitação? Pedro, amas-me? Não lhe perguntou, tu já te arrependeste daquilo que fizeste? Isso é normalmente o que nós fazemos uns aos outros. Amas-me? Que Deus nos ajude a entender que o caminho é Ele. O caminho não é uma igreja. O caminho não é comportamento. O caminho é aceitação, é entrega, abandono de nós próprios, permitindo que outro conduza a minha vida.